Fala galera, tudo bem? Já reparou que o sinal do seu celular fica mais fraco quando você entra no elevador? Isso é por causa da blindagem eletrostática. Como é que funciona isso aqui? Se liga. A eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas em equilíbrio, ok? Então aqui é onde começam todos os fenômenos envolvidos na eletricidade. Então, um dos princípios da eletrostática é a questão da atração e repulsão, chamado de leis do Fei. Se eu aproximo cargas de mesmo sinal, essas cargas vão se repelir. Cargas de sinais contrários vão se atrair. Daí vem aquela história de os opostos se atraem. Pensa que aqui eu tenho uma esfera condutora, tá? Não necessariamente precisava ser uma esfera, mas nesse desenho está dessa maneira. Então aqui na minha esfera condutora, o que significa ser condutora? Ela permite que as cargas elétricas se movimentem nela, beleza? Então vou colocar aqui um punhado de cargas elétricas negativas. Essas cargas vão querer ficar juntas? Pô, tu sabe lá pela lei do Fei que se elas têm o mesmo sinal, elas querem se afastar, elas vão se repelir. Então, o máximo afastamento que uma dessas cargas consegue estar da outra é a seguinte configuração. Beleza? Então isso aqui seria uma situação de equilíbrio para esse corpo esférico. As cargas sempre vão se depositar na superfície. Se é uma esfera, vão se depositar uniformemente. Então vamos pensar o seguinte. Toda carga elétrica tem uma informação característica dela. Essa informação é chamada de campo elétrico. Então o campo elétrico que cada uma dessas cargas vai gerar vai ter o seguinte comportamento. O campo elétrico aqui, gerado pela carga negativa que está na esquerda, está apontando para ela. O campo elétrico aqui, gerado por essa carga elétrica da direita, está apontando para ela. A carguinha aqui de cima, para cima. Carguinha aqui embaixo, para baixo. E assim por diante, em todas as outras cargas. Beleza? Carga negativa gera campo elétrico voltado para ela. Então pensa comigo. Essa carguinha está gerando um campo nessa direção. Essa também. Beleza? Uma direção, mesma direção, porém sentido contrário. O que vai acontecer com esses campos? Eles vão começar a se anular. Se isso está acontecendo, o que você vai dizer? Pô, se todo mundo cancelou o campo de todo mundo, eu posso falar que o campo elétrico no interior dessa esfera vai ser o quê? Zero. Então você vai dizer que o campo interno é igual a zero. Qual a importância do campo elétrico na eletricidade? É ele que faz a comunicação entre as cargas. Se uma carga se move é porque existe um campo elétrico atuando. Mas pensa, se não tem campo elétrico atuando, significa que as cargas não vão se mover. Então eu não tenho ali dentro uma corrente elétrica. Logo, eu vou falar que eu não tenho a DDP, ou a tensão, que eu represento pelo U. Então não esquece, se não tem campo elétrico, não tem quem movimente as cargas. Logo, não vai ter corrente. Logo, não vai ter tensão. Beleza? Então a DDP interna é igual a zero. O que faz as cargas elétricas se movimentarem? A gente guarda que é sempre a tensão, né? Olha, eu tenho uma tensão de 110 volts, uma diferença de 110 volts. Então é essa diferença que faz eles se movimentarem. Funciona da seguinte maneira. Quando eu tenho uma diferença de potencial, significa que eu tenho um campo elétrico. E esse campo movimenta essa carga. Beleza? Se eu não tenho campo, eu não tenho tensão. Se eu não tenho tensão, não tem corrente. Significa que o interior desse corpo está livre de interações elétricas. Beleza? O interior do condutor está livre de interações elétricas. Então, se eu estiver dirigindo meu carro num dia de tempestade e cair um raio sobre mim, eu não vou tomar um choque. Por quê? Porque a lataria do carro é feita de um material condutor. Ou seja, lá dentro, quanto vai valer o campo elétrico? Zero. Logo, quanto vai valer DDP? Zero. Se não tem DDP, eu vou tomar choque? Não tomo, porque não tem corrente elétrica. Beleza? Isso aqui já foi questão do Enem, então fica muito esperto, esse assunto é muito importante. Então, ó, o exemplo que eu te dei. Eu tenho aqui um personagem, o Cosmo dos Padrinhos Mágicos, ele está dentro de uma gaiola que está ligada à tomada. A gaiola vai estar eletrizada.
E o time que está do lado de fora vai, com o seu pé no chão, encostar nessa gaiola. Então, o time toma um choque. Por quê? Porque ele está do lado de fora. Ele é um corpo externo ao condutor. Mas vem cá, o Cosmo aqui dentro tomaria choque? Não tem como, porque lá dentro, se o condutor está em equilíbrio, o campo elétrico interno é quanto? 0. Logo a DDP interna é quanto? 0. Se a DDP interna é 0, vai ter corrente? Não, ele não vai tomar choque. Tranquilo? O nome desse fenômeno é chamado de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. Tá legal? Isso aqui é muito importante, um dos assuntos mais importantes dentro da eletrostática. Só recapitulando, se o campo elétrico é 0, eu posso falar que a tensão, a DDP, é 0. Consequentemente, a corrente elétrica vai ser 0. Então, dentro da gaiola, lembra, sempre dentro da gaiola, você não vai ter nenhum fenômeno, nenhuma interação elétrica. Você lá dentro não toma choque. Show de bola? Qualquer coisa, volta esse vídeo aí. Valeu! Tudo bem se um garoto tem padrinhos mágicos. Tá sabendo? Se liga, se você reconhece esse personagem aqui atrás, significa que sua infância teve desenho de qualidade. Esse é Benjamin Franklin representado no desenho Padrinhos Mágicos. Nesse episódio, Tim Turner tinha problemas para realizar uma pesquisa na sua aula de história. Então, os padrinhos, Cosmo e Wanda, trouxeram algumas figuras históricas para poder ajudá-lo. Então, por que eu estou representando ele aqui? Então, Benjamin Franklin foi um grande cientista. Ele é dono dos inventos do óculos bifocal, do para-raios, que nós vamos falar agora, dentre outros experimentos. Então, como funciona o tal princípio de Franklin, ou poder das pontas? Lembra, eu tenho aqui um materialzinho condutor. O que acontece se eu depositar cargas elétricas nesse material? Pela lei de Dufay, elas vão se afastar, não é isso? Então, essas cargas vão ser distribuídas na superfície externa. Mas só que por ser um retângulo, nesse caso é um corpo que possui pontas. E todo corpo que possui pontas apresenta um acúmulo desproporcional de cargas elétricas. Ok? Então, nessa região, você vai ter um acúmulo maior dessas cargas. Não esquece, cargas elétricas são acumuladas em regiões pontiagudas, certo? Continuando, como é que isso aqui foi descoberto? Cara, Benjamin Franklin estava brincando com seu filho soltando uma pipa, tanto que é assim que ele é representado no próprio desenho. Só que essa pipa tinha uma chave e um fio metálico. Quando Franklin soltou essa pipa, ela estava presa no chão, ele percebeu que um raio a atingiu e as cargas elétricas migraram para o chão. Então ele pôde divulgar cientificamente que um raio nada mais é do que uma corrente elétrica de altíssima intensidade. Nessa mesma época, Franklin começou a divulgar a instalação de pontas no alto das casas da região. Por quê? Porque nas pontas ocorre um acúmulo de cargas elétricas, logo as descargas vindas das nuvens, os raios, automaticamente seriam direcionados para aquela ponta, gerando uma região de proteção, que nós conhecemos, como já falei aqui, como para-raios. Pensa que eu tenho aqui uma cidade, e nessa cidade eu vou colocar um para-raio no prédio mais alto. Ok? Para-raio de Franklin. Esse para-raio precisa estar ligado à Terra, então a gente usa aqui um fio para representar essa ligação. Esse fio é chamado de aterramento. Ah, por que esse nome? Porque ele está ligando o para-raio ao chão. Então, quando essa nuvem carregada chegar, ela vai estar aqui acumulando cargas elétricas na sua base. Vou falar que são cargas elétricas positivas. Então, a ideia é o seguinte: essas cargas elétricas aqui em cima, depositadas na nuvem, vão começar a induzir uma polarização na Terra, uma polarização nos prédios, polarização de cargas de sinal contrário. Se a nuvem é positiva, os prédios ficam carregados negativamente. Significa que qualquer ponto dessa região pode receber uma descarga elétrica.
Mas se eu acabei de colocar o aterramento no para-raio, lembra o que é um para-raio? Para-raio é uma ponta, como se fosse uma antena. E pontas acumulam desproporcionalmente cargas elétricas. Então quer dizer que as cargas das nuvens vão ser atraídas por toda a região, mas ela vai ser atraída mais por quem? Vai ser atraída mais ainda pelas cargas que estão em grande quantidades acumuladas no para-raio. Mas de onde vieram essas cargas elétricas? Cara, a Terra é chamada de mar de elétrons. Você tem aqui muitos elétrons livres, de acordo com a constituição que a Terra tem. Você tem metais no seu núcleo. Então, ao sentir essa eletrização da nuvem, essas cargas elétricas negativas começam a subir pelo fio para tentar equilibrar o sistema. Só que aqui você vai ter o acúmulo por causa do para-raio. Então quer dizer que o raio vai acontecer, o para-raio não está ali para poder impedir essa queda do raio, mas só que ele vai restringir essa descarga elétrica ao próprio para-raio. Então o que o para-raio faz? Ele não impede a chegada do raio, mas sim induz o seu acontecimento naquele ponto. Franklin também calculou que esse para-raio vai gerar uma zona de proteção. Essa zona de proteção vai ter representação de um cone, certo? Onde você vai usar todas as representações matemáticas. Isso geralmente não é cobrado com contas, o que importa mais pra gente aqui é o conceito, beleza? Mas esse cone, a estrutura dele, o ângulo de abertura que ele vai ter, vai depender da altura que você se encontra em relação ao solo. Tranquilo? Então não esquece. Quem inventou o para-raio? Benjamin Franklin. Nome do fenômeno? Princípio de Franklin ou poder das pontas. O que acontece no fenômeno? Cargas elétricas se acumulam desproporcionalmente em regiões pontiagudas. Por que é perigoso você ficar debaixo de uma árvore num dia de tempestade? Porque a árvore são vários pontos, são várias pontas por causa dos seus galhos. Então, automaticamente ali você vai ter uma maior probabilidade da queda de um raio. Tranquilo? Então, galera, forte abraço para você, um beijo no coração, tchau, tchau!